Olá pessoal, sou Alexandre Martins, aqui do canal Direito Europeu, e hoje eu quero falar com vocês aqui um assunto que está correndo a mídia aqui de Portugal, referente a um padre que foi acusado de cometer crime de abuso sexual contra menores. E esse padre, ele procurou então a Procuradoria Geral da República, o Ministério Público, para se entregar. Ele foi com um advogado, arrumou só uma mala com roupas e foi para se entregar, para ser preso pelos crimes que cometeu. E o que aconteceu? O Ministério Público mandou ele para casa. E eu queria explicar esse caso aqui para os colegas, você que é advogado, que está advogando em Portugal, que pensa em advogar em Portugal, eu queria fazer um estudo de caso em cima desse acontecimento. E para você que não é advogado, mas tem interesse nesses assuntos, nessas questões legais, também para você poder entender o que aconteceu. Né? Bom, em primeiro lugar, Portugal, a Igreja Católica em Portugal, ela está passando por um processo de reestruturação no sentido de fazer um levantamento dos crimes que foram praticados por representantes da igreja, crimes de abuso sexual, crimes de violação, que seria no Brasil o caso do estupro, né? Importunação sexual, crimes que eventualmente foram praticados por padres ou por pessoas com cargos dentro da igreja por conta exatamente desse cargo, dessa confiança que exerciam sobre outras pessoas, na maioria das vezes sobre menores. Bom, então Portugal, a Igreja Católica em Portugal, ouviu bastante pessoas, colheu depoimentos de muitas vítimas, muitas testemunhas e preparou um relatório, encaminhou esse relatório para o Ministério Público. Bom, mas o caso que está em questão não se refere exatamente a esse levantamento feito agora pela Igreja Católica em Portugal. Na verdade, esse caso que está correndo a mídia, ele se refere ao padre Anastácio Alves. Era um padre que trabalhava, oficiava lá na Ilha da Madeira, né, no Funchal, e ele, no ano de 2018, houve uma queixa contra ele por abuso sexual de 5 crianças, 5 menores. E o que esse padre fez na ocasião? Esse padre, ele fugiu, abandonou a paróquia lá na Madeira, e ele fugiu, não se encontrava ele. O seu processo correu, o processo criminal correu contra ele, a revelia. Bom, passado agora 5 anos, o padre que deixou de trabalhar na Igreja Católica em Portugal, né, deixou de cumprir o ofício na Igreja Católica em Portugal, o padre reapareceu com um advogado querendo se entregar. E o padre foi até o Ministério Público e falou, olha, eu devo uma obediência à justiça e eu devo uma satisfação às vítimas. É uma forma de eu amenizar a dor das vítimas, que eu me apresente, que eu seja preso, que eu cumpra uma pena, não vai tirar a dor da vítima, mas vai amenizar a sensação de impotência da vítima, enfim. Ele teve um momento aí de responsabilidade, vamos dizer assim, e quer se entregar. E aí ele foi, junto com um advogado na Procuradoria da República, para se entregar. E convocou até a imprensa, né, para que ele filmasse ele sendo preso. Não deu certo. Por quê? Porque simplesmente no processo não havia mandado de prisão contra ele. Então o Ministério Público não podia simplesmente pegar o padre e mandar o padre para um presídio, mandar o padre para uma esquadra policial, que é a esquadra equivaleria à delegacia de polícia no Brasil, mas o Ministério Público não podia fazer isso. O Ministério Público mandou, então, que os advogados dele entrassem com uma petição no processo, lá na Ilha da Madeira, no Tribunal da Ilha da Madeira, onde o processo ocorre ainda, e fornecendo, então, o seu endereço para que ele seja localizado ou notificado
para eventual trâmite do processo. Então a gente não sabe se esse processo já teve sentença, se não teve sentença, se ele foi condenado, se ele não foi condenado, mas o padre então disse que faria um requerimento para que fosse constituído arguido nesse processo. Bom, e aí, assim, eu não vi o processo, mas me parece que se houve o processo, se já houve a queixa contra ele e se o Ministério Público efetivamente apresentou acusação contra ele, certamente ele já foi constituído arguido. Ser constituído arguido aqui em Portugal, fazendo aqui uma comparação com o Brasil, no Brasil, quando o delegado termina o inquérito, o delegado ele faz um relatório, ele relata e encaminha para o Ministério Público com seu relatório. E nesse relatório, o delegado pode indiciar uma pessoa. Fala, olha, há indícios da autoria do crime por fulano de tal. Então, aquela pessoa é indiciada pelo delegado. Ela ainda não virou réu, ela foi apenas indiciada. E o Ministério Público recebendo aquele inquérito, entendendo que é o caso de entrar com uma ação penal, o Ministério Público faz, então, a denúncia para iniciar o processo penal e aí a pessoa, então, é constituída ré, isso no Brasil. Aqui em Portugal, o inquérito ele já corre no Ministério Público, ainda que o Ministério Público delegue para algum órgão de polícia criminal, como é chamado aqui, alguma OPC, seja a PSP, a PJ, a GNR, CEF, enfim. Ainda que o Ministério Público delegue para alguma organização de polícia criminal, é o Ministério Público quem dirige o inquérito. E, no caso, a pessoa sobre quem está sendo feito a investigação, ela pode ser constituída arguída já a qualquer momento, tanto por um órgão de polícia criminal como pelo próprio Ministério Público. Ela pega o status de arguída e passa a ser, então, sobre ela que vai correr o processo criminal. Qual é a vantagem de ser um arguído no processo? É que você passa a ser, como se fosse no Brasil, passa a ser o réu. Então o arguído ele tem direito à defesa, tem direito a um advogado pago pelo Estado, caso ele não possa pagar. O arguído tem direito de se manter em silêncio, não produzir provas contra si. O arguído pode, na fase processual também, produzir provas a seu favor. Na fase do inquérito, não. Então, não me parece que esse padre, que o padre Anastácio Alves, ele possa, nesse momento, requerer seja constituído arguído. O que me parece é que ele, na verdade, já, com certeza, foi instituído arguído já. E quando o Ministério Público faz a acusação, ou seja, quando o Ministério Público leva ao conhecimento do juiz a causa, o Ministério Público também pode sugerir uma medida de coação, que em Portugal vai desde o termo de identidade e residência, que é onde são tomados os dados do arguído, os dados pessoais e a sua morada, seu endereço de morada, e ele fica proibido de se ausentar por mais de 5 dias de sua residência sem avisar o tribunal o seu novo endereço. Essa é a medida mais branda que tem, é o termo de identidade e residência, até a medida cautelar mais gravosa, que seria a prisão preventiva. E passando aí no meio a obrigação de se apresentar periodicamente na polícia, a obrigação de pagamento de caução, não se ausentar da sua residência. Então são medidas mais brandas, né, que ficam entre o termo de identidade e residência e a prisão preventiva efetivamente. Então, ao que tudo indica, em relação ao padre, não foi atribuída a medida de coação mais severa, que seria a prisão, porque se tivesse sido determinada essa medida, quando ele se apresenta no Ministério Público, o Ministério Público teria, então, a obrigação de
de solicitar a presença da polícia e a polícia o conduzisse até o presídio para que ele cumprisse, então, a medida cautelar. Parece que não é o caso. Parece também que não houve ainda a condenação em prisão, ou não transitou em julgado, enfim. Como eu falei, não vi o processo, não posso estar afirmando nada disso. Mas, processualmente falando, os caminhos seriam esses, então. Então, eu acredito que o padre, através de seus advogados, vai comparecer no processo, vai tomar conhecimento do processo, do andamento do processo, e vai ser incluída, então, a sua responsabilidade penal, de acordo com a decisão que for tomada pelo juiz, no caso. Ok? Então é importante a gente, muitas das vezes, ouve uma matéria na mídia, né? Padre quer se entregar e o Ministério Público manda ele para casa. Parece que o Ministério Público, e o próprio padre fala isso na reportagem, fala, poxa, eu quero colaborar com a justiça e a justiça não quer a minha colaboração. Na verdade, existe o chamado devido processo legal, que para quem é advogado é muito natural, muito simples que a gente entenda isso, né? Existe uma norma, uma lei pré-determinada dizendo como deve correr cada fase do processo e as pessoas não podem simplesmente modificar isso. Ela não pode, já que não houve uma ordem de prisão, ela não pode simplesmente comparecer e falar, ó, quero ir presa, se eu não for presa é porque a justiça não quer trabalhar. Não é bem assim, né? A gente sabe que não é bem isso que acontece. Então, o caso do padre Anastácio Alves, a gente está acompanhando, tendo novidade a gente traz aqui para vocês, mas a princípio se trata disso, se trata exatamente dessa questão de se observar se houve ou não a determinação da prisão, se já houve sentença e a justiça vai conduzir da melhor forma possível o processo, é o que nós acreditamos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, nos sigam aí para mais informações e deixa aí seu comentário, sua opinião, o que você acha dessa questão. Se você tiver alguma dúvida e eu puder também solucionar a sua dúvida, esclarecer a sua dúvida, deixa a sua dúvida aí, que aí a gente vai conversando e vai falando, ok? Um grande abraço, se gostou do vídeo já sabe, curte, comenta e compartilha. Forte abraço.